Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 2. Nós vamos ler todo o Salmo, mas nós vamos nos sustentar apenas nos 3 primeiros versículos no dia de hoje. Salmo de número 2. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Eu vou ler os 3 primeiros versículos novamente, porque vai ser nesses 3 versículos que nós vamos nos sustentar nessa noite. Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Não há dúvida que esse salmo é o salmo do ungido do Senhor, o salmo messiânico. Alguns no passado chamavam esse salmo de o salmo do príncipe ou o salmo do Messias. Interessante que Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que o povo está tumultuando contra o ungido do Senhor. E o propósito de Deus nesse salmo é exaltar o seu filho, o reinado do Messias, que será um reinado sobre os seus inimigos. É claro, irmãos, que esse salmo fala também do reinado de Davi, sobre o estabelecimento do reinado dele, do seu trono. E é interessante que quando nós olhamos para toda a estrutura desse salmo, nós percebemos claramente uma peleja, uma oposição contra o reinado de Davi. E aí eu tomo as palavras de Spurgeon, que esse salmo não dá para olhar apenas para Davi, ele também tem que ser enxergado através de um salmo messiânico, olhando para ele, vendo Davi e não perdendo Jesus Cristo de vista. E é interessante que esse salmo ele é citado pelo menos 18 vezes no Novo Testamento. Algumas partes desse salmo é citado no Novo Testamento, lá em Atos capítulo 4, do verso 25 em diante. João, Pedro vai falar acerca deste salmo quando eles estão sendo perseguidos, e ele cita exatamente esse salmo. Esse salmo ele se divide pelo menos em 4 partes. Primeiro, do verso 1 ao verso 3, nós temos as nações rugindo contra o Senhor. Do verso 4 ao verso 6, nós vemos que o Senhor vai dar risadas dessas pessoas.
Salmo do verso 7 ao verso 9, nós temos o decreto do Senhor, e do verso 10 ao verso 11, um convite do próprio Deus para reis da terra se arrependerem e se voltarem para o Senhor, um convite do Messias para os reis da terra. Os primeiros 3 versículos que eu li com vocês, que vai ser exatamente os 3 que eu vou falar, e aí eu queria apenas tomar um ponto, não vou dividi-lo porque o Salmo não vai ser tratado como um todo. Mas a primeira coisa interessante que nós vemos nesse Salmo é que existe uma conspiração confederada contra o Senhor ungido de Deus e contra o reinado de Davi. Acompanhe comigo e volte seus olhos para os versos 1 nesse momento, que assim nos diz a palavra: porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Veja, a primeira expressão que nós temos no texto é uma expressão abrupta. Por que se enfurecem as nações? Eles estão furiosos. A ideia é do mar revolto, ondas batendo de ímpeto contra as paredes, contra as pedras. Há uma grande amotinação naquele local, uma obstinação profunda do povo contra o seu Senhor. Eles estão como se fossem deuses se levantando, se arquitetando contra o reinado de Davi. Eles estão conspirando contra o rei Davi, mas acima de tudo é uma conspiração contra o próprio Deus. Eles estão furiosos. Eles estão com raivas. Interessante é que o final do versículo 1, ele diz assim: e os povos imaginam coisas vãs. Diante dessa revolta, dessa raiva, dessa conspiração federada, além de tudo isso, e é interessante que a ideia que o salmista está trazendo não é algo que está dentro deles, é algo externo, é uma raiva, uma fúria externa, como quem estivesse se debatendo com muito ódio. E aí o salmista diz: eles imaginam coisas vãs. Veja, a ideia de que eles imaginam coisas vãs é que os seus planos são inúteis. Alguém já dizia que essa conspiração é irracional. Tudo que eles pensam não tem como ter esperança nesses planos. Calvino, quando vai comentar acerca desse salmo, em específico do versículo 1, Calvino diz assim, que essa luta não é contra o homem mortal, mas é uma luta contra Deus. Eles maquinam contra Deus, eles pensam contra Deus, eles arquitetam contra o próprio Deus. É exatamente isso que eles estão fazendo. Eles estão se levantando. Primeiro, eles estão enfurecidos. Segundo, eles estão tramando, eles imaginam coisas vãs. Tudo que eles arquitetam não tem esperança. Tudo que eles pensam é irracional. Terceiro, eles se levantam. Veja a expressão: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram. Voltando ao que eu disse no início, Pedro e João aplicam esse versículo em especial à perseguição que eles estavam sofrendo. A ideia de que os reis se levantam, eles estão se preparando para guerrear. Você já deve ter visto em filmes, irmãos, quando um reinado, quando um país se levanta contra outro país, como eles se levantam, como eles se preparam para a guerra. Nós estamos aí na iminência de uma terceira guerra mundial.
E as notícias não são boas. Todos os dias na TV, você vê ali o Vladimir Putin falando de como é que ele vai se levantar, o que ele vai fazer, a ogiva nuclear e tantas outras coisas que ele tem falado. Veja, irmãos, é exatamente isso que essa nação ou essas nações estão fazendo. Eles estão conspirando contra Deus, eles estão se preparando para a guerra. E é interessante que não somente isso, eles também estão querendo se isolar de Deus. Acompanhe comigo o verso 3. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Calvino diz assim acerca desse versículo: temos aqui uma prosopopeia, no qual o profeta introduz seus inimigos como que falando. Ele emprega esta figura para melhor expressar seus desígnios ímpios e traiçoeiros. Eles se vangloriavam de ter Deus, mas escondiam a sua rebelião. Eles estão tramando contra Deus. Eles estão se rebelando contra Deus. O que na realidade eles querem com tudo isso, o que o texto mostra, acerca da fúria, de imaginar coisas vãs, de se arquitetar com outras nações contra Deus, o que na realidade eles querem é viver fora dos limites divinos. Se você olhar de forma mais literal, você vai entender que eles não querem acordo de paz com Davi. O que eles querem é viver longe desse acordo, longe da nação de Israel. Eles não têm intenção nenhuma de se aproximar dessa nação, porque essa é uma nação que ama a Deus, é uma nação que se volta para Deus, é um rei que se volta para Deus, que tem um coração voltado para o Senhor, e eles não querem. Porque ter amizade com uma nação que ama a Deus, com um rei que tem um coração voltado para Deus, significa que haverá limites. E que eles não vão se corromper, e que Israel não iria se entregar aos desejos profanos e mundanos de outras nações. É tudo isso que eles querem. Eles querem ser livres para cometer todo tipo de abominação. É isso que eles querem. Queridos, eu queria trazer duas aplicações rápidas acerca desses 3 versículos. Primeiro, eles estão furiosos, como quem está com muito ódio. Ondas que batem fortemente contra as pedras. Eles imaginam coisas vãs. Tudo que eles arquitetam não terá sucesso algum, porque é contra o ungido do Senhor. Eles conspiram, eles querem romper os laços, querem viver fora dos limites de Deus, de uma amizade com uma nação que ama a Deus. Queria trazer 2 aplicações simples. Tudo que foi falado nesses 3 primeiros versículos, nós podemos dizer diante do cenário atual, da cultura, da política, da vida social, da estrutura da sociedade como um todo, nós podemos ver que ainda existe uma conspiração confederada contra o Filho de Deus e o Evangelho. Não é isso que você vê? Não é isso que nós vemos, sim ou não? Claro que é. Ainda existe uma conspiração confederada contra o Filho de Deus, contra o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles ainda estão furiosos. As nações ainda odeiam a Cristo.
Eles ainda batem contra as pedras como ondas raivosas, rugindo como um leão, querendo tragar as pessoas que amam a Jesus Cristo e ao Evangelho. Eles odeiam a pessoa de Cristo Jesus. Eles continuam imaginando. De forma mais profunda, essa palavra no hebraico traz uma denotação, ou traz uma ideia de raiva, de gente que está nervosa. É como se eles estivessem bufando contra o Senhor e a sua palavra. E é exatamente isso que nós vemos, e não é mais de forma velada, é escancarado. Outro dia eu vi um homem em um show dizendo que Jesus Cristo era gay. Recentemente, algumas igrejas foram pichadas e escreveram lá coisas horrendas. Nós temos acompanhado nações socialistas, comunistas, que odeiam profundamente o Evangelho de Jesus e se opõem porque não é uma ideologia política, se opõem porque é uma outra religião. E odeiam a Jesus, conspiram contra o Evangelho, conspiram, imaginam coisas vãs, eles odeiam a Jesus Cristo de Nazaré. E eles procuram se unir contra Jesus. Desde o primeiro século, tudo que nós vemos é a história nos dizendo que nações se uniram para acabar com a pessoa de Jesus Cristo. Ora, irmãos, quando você olha para o Evangelho, Herodes tentou acabar com a caminhada de Jesus. E não somente Herodes, tantos outros textos nos mostram que as pessoas tentavam matar Jesus, jogar ele de um local bem alto, e ele conseguia sair porque não era o tempo ainda. As coisas estão caminhando para se tornar cada vez pior. Os homens ainda continuam pensando, imaginando, se levantando para derrotar o Evangelho e acabar com a imagem de Jesus Cristo de Nazaré. E nós, como igreja do Senhor, temos que continuar pregando este Evangelho em todo lugar, a tempo e fora de tempo. Nós não precisamos de uma estrutura, nós não precisamos que as coisas melhorem para poder pregar o Evangelho. Outro dia eu vi uma igreja na África que ficava debaixo de uma árvore e os bancos eram troncos de árvores cortadas e eles se reuniam ali para adorar sem uma estrutura física como essa, sem ar-condicionado, sem ter um local legal para você sentar, sem ter uma estrutura financeira, e essas nações se levantam porque odeiam a Jesus e eles continuam pregando. É isso que nós temos que fazer. Eles ainda continuam se levantando e dizendo: não queremos Jesus Cristo como rei. O que eles querem é o passaporte da libertinagem. Por que você acha? Por que você acha que existe uma briga violenta, miserável, de uma ideologia falida? Por que essa ideologia tenta contra o Evangelho de Jesus? Por que a ideologia de gênero é contra o Evangelho de Jesus? Por que o movimento LGBTQI+, é contra Jesus Cristo de Nazaré? Porque eles querem viver sem ter Jesus como rei, e querem eles, acima de tudo, ser deuses para estarem fazendo aquilo que eles bem quiser.
fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade e os desejos da sua mente, fazendo aquilo que Satanás diz que é para fazer. O que nós escutamos da sociedade atual é a mesma coisa que foi falado há séculos atrás. Vamos romper o laço. Vamos quebrar o laço. Nós não queremos amizade, nós não queremos compromisso, nós não queremos fidelidade com ninguém, nós não queremos limites. Nós queremos viver fora dos limites, nós queremos transar com quantas pessoas forem possíveis, com todo tipo de gente, com animal, queremos trisal, queremos todo tipo de porcaria, de imoralidade, é isso que eles querem. É isso que essas nações querem. É isso que os pecadores querem. Não querem acordo com a igreja, não querem acordo com o evangelho, não querem acordo com Jesus Cristo, eles querem quebrar todo tipo de aproximação com Jesus Cristo e a sua igreja. É exatamente isso que eles querem, meus irmãos. Ainda existe uma conspiração confederada contra o Filho de Deus. E a igreja precisa orar, pregar e se manter fiel a Jesus e a sua palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.